Vamos agora com a resposta da interatividade. É o seguinte: a partir da nossa discussão sobre o plano supranacional, assinale a alternativa correta. Letra E: o capitalismo globalizado coincide com o segundo pós-guerra no século XX, repetindo o fato que já foi apresentado. Os blocos regionais, blocos políticos, blocos econômicos, não é, as uniões aduaneiras, né, os conhecidos como uniões aduaneiras, começam desse modo, né, enfim, no sentido de facilidades para comercializar, cobrança facilitada de tributo, impostos, enfim, sendo um estímulo para comércio regional. Vamos discutir um pouquinho, vamos falar um pouquinho sobre sua função, seu papel e o modo como eles acabam ficando no século XX e agora nesse início do século XXI. Essas relações de política internacional ou geopolíticas baseadas na base territorial dessas relações tem muito a ver com uma discussão de enfraquecimento do Estado, com muitas vozes, né, no final do século XX se levantam aí para falar do enfraquecimento dos estados, perda de importância das fronteiras, enfim, o que na prática se mostrou bastante enviesado do ponto de vista de que alguns governos e estados passaram a ter expressão muito forte nas crises, participação efetiva, questões cambiais e questões estritamente nacionais, direcionando questões, interferindo no desenvolvimento do comércio do mundo inteiro, enfim, haveria que ter mais cautela para eliminar ou para ratificar aí o papel dos estados. Na verdade, nosso papel aqui, do ponto de vista acadêmico e didático, é expor que, por um lado, ele muda, ele parece sair de cena ou diminuir sua participação, e, por outro, quando cuidadosamente analisado, nós percebemos que ele muda sua participação, mas continua atuante. Então, haveria os lados do debate para não tomarmos partido, claro. Então, haveria participação de outros agentes, como já dissemos, em capital privado, né, e público-privado também, e haveria que se considerar a possibilidade de fazer frente às grandes nações, aos grandes mercados de países menores e com intenção de participar do mercado mundial, mas com menor chance de fazê-lo individualmente. Os blocos têm um caráter defensivo, cooperativo. A União Europeia atual, nascida como mercado comum, né, uma união aduaneira, para fazer frente aos mercados gigantescos, principalmente nos Estados Unidos, e de alguma maneira também se proteger do outro lado do mundo, né, o lado soviético, enfim. A Europa fragilizada após a destruição mútua, né, da Segunda Guerra, encontrou esse caminho da união aduaneira, de uma cooperação, de uma série de acordos para conseguirem competir. Não se deve escapar, né, à primeira vista, né, de que os blocos regionais de hoje, é importante lembrar que na geopolítica clássica já se fazia leituras de dominâncias continentais, né, de domínios continentais, né. Haushofer já falava da importância, né, do Japão na Ásia, da Alemanha,
dos britânicos na Europa, e se estendendo pela África, e dos Estados Unidos, né, com influência se estendendo pela América como um todo. São áreas de expansão natural de poder, na opinião dele. Boa parte dessas interpretações aí do século XIX influenciaram muito, né, o desenvolvimento das estratégias, os controles, os instrumentos, tanto econômicos quanto diplomáticos, quanto de política externa, enfim. Então, esse é um lembrete para não acharmos que os grandes processos nascem do nada. Há sempre uma gestação histórica, há sempre uma série de conflitos, de confrontos e sempre ideias das quais se germina, né, germinam os fatos. Esses arranjos, né, entre Estados nacionais e corporações acabam criando, né, reserva de mercado, protegendo, né, mercados, enfim. Há muita polêmica em torno disso, nós não vamos entrar nas questões próprias do comércio, dos comércios nacionais, né, de proteção a produtos específicos ou de dinâmicas próprias, né, de alguns países para poder proteger sua cultura e suas economias mais tradicionais, enfim. Processo muitas vezes inglório, né? Tentativas muitas vezes frustradas, mas que de alguma maneira mal ou bem cumprem alguma finalidade de proteção mercantil, enfim. É preciso então olhar para que esses blocos não sejam confundidos com... Muitas vezes se diz são blocos de poder. Sim, às vezes conseguem arranjar, né, conseguem orquestrar, né, objetivos comuns. Muitas vezes não conseguem, né? Falar dos blocos é falar também de dissidências, de divergências e não só de acordos e concordâncias. Esse mapa dá um panorama geral dos blocos mais importantes, né, das uniões aduaneiras mais conhecidas, enfim, haveria que complementá-lo, mas fica aí como referência básica sobre o assunto. A noção de fundo é a das transformações dos Estados nacionais, principalmente no que concerne a relativização política no cenário global, ou seja, não mais os estados como agentes individuais, mas os estados associados a outros passam a se alinhar em torno de perspectivas comuns de visões comerciais e políticas, diplomáticas, enfim, estratégicas, geoestratégicas, enfim. Mesmo com o alinhamento das nações mais poderosas em torno de consensos e de acordos financeiros, cambiais, e políticos, enfim, diplomáticos, para que isso aconteça, é possível encontrar muitos desacordos, né? É possível encontrar movimentos regionais que confrontam movimentos globais e internacionais e no outro momento, em seguida, isso muda com a configuração completamente, reconfigura-se tudo. Há um movimento, uma dinâmica que não é rigorosamente, que não segue um padrão único, não é? Nações que se tornam poderosas como a China, que assume uma liderança, né, um papel na liderança mundial, diferente do que se poderia imaginar há poucas décadas, e confirmando a dinâmica desse cenário global. A noção de fundo é justamente essa da relativização e da dinâmica. Interpretar desse modo, né, consiste basicamente na ideia de que são esses megablocos, né, não mais somente os estados que determinam o processo político. Normalmente se divide o mundo em 3 blocos regionais preponderantes, aí é o americano, o europeu, o asiático, com toda a dinâmica de poder e de
confronto, conflito e alianças entre eles. O professor Vizzentini acrescenta, né, a ideia do papel da Rússia. Ele fala isso já há mais de 15 anos e isso se concretizou já. A bipolaridade, né, do período de Guerra Fria cedeu, né, o mundo retorna a ser multipolar. Isso é bastante interessante. O bloco que é trabalhado como o mais bem acabado, o bloco, né, europeu, que é tido como parâmetro, né, paradigmático, enfim, muito propalado como sendo uma experiência vencedora, passa por momentos de dificuldade no que diríamos sobre esse acabamento, o cimento todo que se imaginou que houvesse, né, das relações europeias com o Brexit, né? O processo, né, de retirada do Reino Unido do bloco europeu não é tão surpreendente para quem acompanha o processo histórico de formação. Como eu disse, os países não fazem parte do bloco porque concordam todos, mas porque procuram meios melhores para a sobrevivência. E num dos movimentos de ida e vinda e de fortalecimento e enfraquecimento do processo de unificação europeia, aconteceu o plebiscito, para alguns o referendo, sobre a separação. E nesse processo, que descontentou muitos setores da sociedade, né, britânica, e enquanto contenta outros, um processo de separação gradual, enfim, que ainda está acontecendo, que tem muitos desdobramentos ainda para poder ser classificado, analisado, enfim. E continua o Vizzentini falando dos avanços no processo de globalização. Globalização convive com regionalização, então não é o mundo da multipolaridade, todos os multilateralismo, né? Todos os países comercializam com todos. Esse seria o mundo ideal. Enfim, o que acontece é que há momentos em que a globalização, ao se fortalecer, enfraquece reuniões e consensos locais regionais, e há momentos em que as regionalizações, os blocos se fortalecem. Enfim, é a dinâmica histórica. Os mercados regionais não são, os mercados regionais são, na realidade, a forma pela qual a globalização avança e não uma nova divisão do mundo, né? Quer dizer, é uma nova forma da globalização acontecer. Enfim, passamos agora para uma interatividade sobre o assunto. No que diz respeito ao que vimos sobre os blocos econômicos, assinale a alternativa correta. Letra A. Os blocos que nos interessam nesta disciplina são exclusivamente políticos. Letra B. Os blocos econômicos são resultado de esforços no sentido de se tornarem sujeitos políticos plenos. Letra C. Em ciência política, o foco no estudo da formação de blocos regionais, como uniões aduaneiras, é o da aliança bélica. Letra D. Os blocos são novidade absoluta no cenário histórico. Letra E, os blocos políticos e econômicos podem ser formados por regiões contíguas ou não. Voltando.